Estamos começando mais uma contribuição para o nosso canal no YouTube, Luz para o Meu Caminho, onde trazemos uma contribuição para as senhoras e professoras, para o auxílio e desenvolvimento de cada mensagem, com o tema da semana para o culto de senhoras e com o tema do mês para as classes de professores. E não se esqueça de curtir e compartilhar e deixar a sua contribuição nos comentários. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais uma contribuição para o culto das senhoras, um culto da Igreja Cristã Maranata, onde as nossas irmãs ficam na responsabilidade de trabalhar os louvores, de trazer uma explanação da palavra. O tema para esta semana foi deixado em aberto por uma orientação do programa o quadro Lâmpada para os Meus Pés. Os pastores ali acharam melhor, né? Eu também, eu acredito muito essa questão de deixarem ao critério das irmãs buscarem ao Senhor e pegar dessas perguntas e trabalhar, porque assim, qualquer uma delas aqui que forem pegando, porque de acordo é muito local, isso às vezes é muito local, talvez você tenha uma necessidade de trabalhar tal pergunta na sua igreja, de tal pergunta. Por isso que é importante você estar sempre reunindo com a sua igreja, para ali você consegue medir o grau de conhecimento daquele rebanho. Então o que acontece aqui? O que acontece é que quando você para reunir, você consegue ouvir o rebanho. Ouvindo o rebanho, você consegue ver o grau de conhecimento da igreja a qual você faz parte. Conhecendo o grau de conhecimento, você sabe exatamente onde você vai começar a trabalhar. Onde você vai começar a trabalhar. Qual o assunto que você vai começar a abordar, o que você vai começar a fazer. Então aqui a gente pode analisar e ver que a intenção é muito boa. Então aqui a gente pode fazer essas observações, né? A questão o grau de conhecimento. O assunto é ampliando o alcance do mistério do Evangelho de Cristo. Mistério, Evangelho de Cristo. Então, aqui, irmãos, o que seria ampliar? A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Às vezes nós preparamos a contribuição aqui e as irmãs, a gente recebe muitos comentários, agradecimentos, né? Glória a Deus, que maravilha, que profundidade. E não sei se os irmãos pararam para poder observar. Talvez, no entendimento dos irmãos, nós que estamos aqui preparando a contribuição, é como se nós tivéssemos um conhecimento gigantesco das Escrituras Sagradas, ou até mesmo dos mistérios. Mas os irmãos já pararam para poder observar que esta visão que os irmãos às vezes têm ao nosso respeito é porque, às vezes, o conhecimento dos irmãos, que é pouco, e não nós que estamos pregando aqui, que temos esse vasto conhecimento. Então, assim, não é porque nós temos um conhecimento gigantesco. Talvez é porque o conhecimento do irmão, às vezes, seja raso, às vezes seja pouco, né? Mas a Bíblia diz que isso acontece quando nós abandonamos o manancial de águas e cavamos para nós cisternas rotas, cisternas rasas, que não retêm água, que não têm profundidade. Falamos sobre isso semana passada. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ampliar, aumentar o nosso conhecimento do Evangelho de Cristo. Amém?
vamos passar para o próximo slide. O trabalho de senhoras vai estar alinhado na mente de Cristo. Mas eu vou passar um pouquinho aqui nas perguntas, como foi deixado aberto, eu não sei se todos irão trabalhar a mesma linha, né? Essa que eu vou trabalhar aqui é porque é uma que eu trabalho, que eu sou apaixonado por ela. É uma contribuição que é preparada aqui em uma folha só, porém com 2 lados. Você lê aqui bem resumido. Normalmente eu não trabalho, não faço a aplicação dela toda, né? Mas eu tenho ela como base. Eu uso ela para título e para tudo aqui. Amém? Porque é uma que eu uso com a minha igreja. A religião, sem o mistério da revelação, ela é capaz de estabelecer um centro de controle moral e ético no sentido da salvação? A resposta é não. A resposta é não. Religião e evangelho de Cristo são 2 coisas diferentes. São 2 coisas diferentes. Evangelho de Cristo é quando a palavra ela é revelada. Religião é quando a Bíblia é aplicada com conhecimento humano. É direcionado a um campo teológico, filosófico. Então a gente vai vendo que a Bíblia ela é uma ótima e sugestiva religião. Mas sem a revelação, ela não é capaz de estabelecer um centro de controle moral e ético. A Bíblia em si, sem revelação, ela não consegue. Mas a Bíblia diz que a salvação ela vem pelo ouvir. O ouvir da palavra de Deus. Então se você também tem a Bíblia dentro de casa e daqui a pouco você começa a conhecê-la, não demora muito, o Espírito Santo começa a te revelar os mistérios, desde quando a intenção do seu coração seja sincera. Então assim, o objetivo do Evangelho de Cristo é mudar as pessoas de uma forma moral e ética. Então, ou seja, o homem, quando ele é alcançado pelo Evangelho de Cristo, pode olhar por onde Cristo passou. Nada continuou da forma como era antes dele passar por ali. Amém? A próxima pergunta. Cite um texto na Bíblia que fale sobre o mistério da santificação. O mistério da santificação. Que, se eu não me engano, está em Tessalonicenses. Então não existe salvação sem a santificação do Espírito. Amém? O mistério do Evangelho exposto no mistério do Senhor Jesus pode ser entendido por aqueles que entendem que o Espírito Santo raciocina da forma humana? Não. Por quê? É aqui que é o texto aonde nós iremos entrar. Vamos falar sobre a mente de Cristo. No livro de Coríntios, no capítulo 2, o versículo 16, diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O Espírito Santo, ele não tem o raciocínio do ser humano, não. Na eternidade, que fique bem claro para os irmãos, lá na eternidade, o livre-arbítrio existe. Deus, ele não criou o livre-arbítrio para exclusividade do homem. Não, lá na eternidade também existe. Os querubins, serafins, arcanjos. A partir do momento que eles não quiserem mais, eles podem decidir. Só que assim,
para cada ação existe uma reação. O Senhor falou no Éden que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se comesse, se eles decidissem, se eles escolhessem, haveria uma consequência. Eles morreriam. Eles pecaram na desobediência. E o Senhor, então, os colocou para fora daquele ambiente. Então, assim, quem conheceu a mente do Senhor? Por que que o Espírito Santo, por que que os anjos na eternidade não raciocina da forma humana? Porque eles conhecem a mente de Cristo. Eles conhecem o Senhor. Eles conhecem a eternidade. Mas nós, na nossa pequenez, na nossa razão humana, nós não estamos conseguindo entrar no tempo de Deus e viver a eternidade. Estamos vivendo, irmãos, um momento de densas trevas. Muitos foram pegos de surpresa nesse momento atual e profético, foram pegos nas ruas, nas praças, sendo que a Escritura Sagrada orienta o homem nesse momento profético para ele não sair para as ruas, não ficar fora da porta. Foi isso a orientação que foi dada para Raabe. Estamos falando sobre o mistério do Evangelho de Cristo. E o que os dois espias deixou bem claro, irmãos. Olha, que ninguém seja pego fora da porta, fora de casa. Se querem a salvação, o local é dentro de casa. Então muitos crentes, irmãos, estão sendo pegos de surpresa dentro dos seus lares, nos seus casamentos, lá fora, nas praças, entregaram os seus filhos, abandonou o seu casamento, abandonaram a sua igreja e hoje não consegue voltar. Não consegue, porque foram pegos de surpresa. O meu povo perece por falta de conhecimento. Se o cristão realmente tivesse pelo menos um conhecimento básico do Evangelho de Cristo, ele não abandonaria a palavra, não abandonaria as diretrizes do Espírito Santo. Então aqui, exatamente por isso, que o Espírito Santo não age, não raciocina como o homem. Não. Na pergunta de número 4, aqui a grande questão, vamos entrar aqui para finalizar a questão da mente de Cristo. Por que que nós precisamos alcançar a mente de Cristo? Porque a Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo. E não existe corpo sem cabeça. Cristo é o cabeça. O homem, quando ele conhece a mente de Cristo, ele não desvia. Ele diz, assim como, se eu não me engano, foi Moisés ou foi Josué, eu não me lembro, irmãos, assim, eu tenho a mente muito fraca para isso, que ele pede permissão para passar pela terra de alguém ali, e ele diz assim, olha, nós não desviaremos, nem para a direita e nem para a esquerda. Nós iremos usar o caminho real. Não tomaremos das águas dos seus poços. Não colheremos frutos dos seus campos. Nós só queremos passar. A igreja, irmãos, está passando por esta terra. E ela só não vai se contaminar se ela alcançar o mistério da salvação. Se ela entender que a Bíblia é uma ótima religião. Mas a revelação do Espírito faz dela o Evangelho de Cristo. E você vai vendo que quando nós alcançamos isso, é quando alcançamos a mente de Cristo. Quantas as vezes nos posicionamos com palavras e condenamos homens e mulheres porque pecaram, porque falharam, porque deixaram de ter um discernimento. Essa semana, conversando com o meu pastor,
e tratando de um assunto da igreja, e ele deu uma linha para que nós pudéssemos agir em cima dessa dificuldade. E a direção foi, olha, nós vamos agir dessa forma aqui, para que nós venhamos minimizar o prejuízo espiritual na casa das pessoas, na família das pessoas. Porque muitos lares hoje estão em decadências espirituais. Aí ele virou e disse, mas se nós tomarmos esse posicionamento aqui, o que vai acontecer? Nós iremos diminuir os prejuízos espirituais na vida das famílias. Irmãos, isso é alcançar a mente de Cristo. O objetivo de Cristo foi exatamente esse: minimizar o prejuízo espiritual na vida das pessoas. Por que é minimizar e não solucionar e o prejuízo ser zero? Porque existe o livre-arbítrio, o direito de escolha. O papel da igreja, irmãos, eu estou sempre conversando com o nosso pastor aqui da minha igreja, e é sempre esse, a nossa linha de raciocínio é sempre essa. O papel da igreja não é ditar as revelações do Espírito. Não. O papel da igreja é aconselhar o rebanho com as revelações do Espírito. É diferente de ditar. Ah, mas é uma revelação, eu vou ditar ela para a igreja. Não. É uma revelação, nós iremos orientar a igreja a cumprir com a revelação. E mostrar para a igreja que o cumprir das revelações trará para ela vida e vida em abundância. Isso é a mente de Cristo. Isso é alcançar um entendimento amplo do Evangelho de Jesus Cristo. Nem para a direita e nem para a esquerda. É aquela grande questão: como Jesus se comportaria dentro de cada situação que nós estamos enfrentando hoje? Às vezes, os capitães de grupo, como é que Jesus iria agir com um grupo de assistência? Como é que Jesus iria agir com um grupo de criança? Como Jesus agiria com o seu grupo de senhoras? São perguntas que nós precisamos fazer constantemente. Às vezes, nós estamos aqui com o mesmo entendimento de Maria, irmãos, lá nas boldas. Lá nas boldas. Ah, o vinho acabou. Quem somos nós, irmãos, para estarmos aqui instruindo Cristo? Jesus vira e diz assim: que tenho eu contigo? Que tenho eu contigo? Por que ela não foi primeiro no dono da festa? Por que ela não foi lá no mestre-sala? Por que primeiro ela não foi nos empregados? Porque Jesus não era ali, nesse momento, Jesus não era o anfitrião. Ele não era o mestre-sala. Jesus era um convidado. Então, quando você convida Cristo para estar na sua casa, observe bem, você tem que ter um conhecimento básico de quem você está convidando para a sua vida, de quem você está levando para a sua casa, para a sua família. Você tem que ter uma noção básica. E ela chega e diz: que tenho? Ele vira e responde: que tenho eu contigo? A igreja não é ela que vai instruir o que Jesus vai fazer. Não. O papel da igreja é obedecer o que Cristo está revelando às suas igrejas. O papel nosso é esse, irmãos. Então, são duas situações que a gente vai vendo Cristo colocando a igreja no local devido dela. O papel da igreja não é dizer para as pessoas o que ela vai fazer. Não. O papel da igreja é tanto que depois ela vira e diz assim, ela chama agora os criados,
Olha para vocês verem como tem fundamento o que nós estamos pregando. Ela chama os criados e diz assim, olha, tá vendo aquele homem ali? É Cristo. O que ele mandar fazer, faça. O que ele orientar, siga. Então o papel da igreja é orientar os demais. O papel da igreja é orientar com as revelações de Jesus Cristo. Livro do Apocalipse. O papel da igreja é orientar o rebanho com as revelações de Jesus Cristo. Livro do Apocalipse. Fazendo isso, nós alcançaremos a mente de Cristo. Amém? Maranata, o Senhor Jesus vem. A todos, a paz do Senhor Jesus.